Olá, pessoal, bem-vindo ao canal. Eu sou a professora Ariadne Bonfim, sou professora de língua portuguesa, literatura e redação. Trabalho já há algum tempo com alunos de EJA e nosso objetivo aqui no canal é trazer conteúdos relevantes para a prova que o aluno, o candidato, deseja fazer, que é o Enseja. Aqui a gente vai trabalhar tanto a leitura da prova com o nível do fundamental, como também do ensino médio, tá? No vídeo de hoje a gente vai trabalhar um pouco o tema leitura. Então, se você tem interesse nesse assunto ou conhece alguém que precisa dar aí um reforço na compreensão e interpretação textual, fica aqui com a gente que hoje a aula é imperdível. Bom, na aula de hoje a gente vai trabalhar o tema gêneros textuais. Na prova do Enseja, a gente observa a presença de vários tipos de texto, desde uma poesia, uma propaganda, uma entrevista, uma charge, uma tirinha. Esses textos eles estão presentes e o aluno, o candidato, ele precisa interpretar para marcar a alternativa correta. Então é sobre isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Primeiramente, a minha pergunta é: você se considera um bom leitor? O que é que faz aí um bom leitor? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os textos, eles se apresentam de diversas formas. Então, a gente tem um poema, uma notícia, uma propaganda. Cada tipo de texto, que a gente chama de gênero textual, ele vai ter uma função específica, ele vai ter uma estrutura de elaboração. Isso vai ajudar o candidato, ajudar o aluno a compreender melhor e fazer uma leitura mais profunda. Então vamos pensar aqui. Eu trouxe alguns tipos de texto e hoje a gente vai trabalhar um especificamente. Na aula seguinte a gente vai pegar um outro texto e aí vai trabalhar a interpretação. Então, como ocorre a leitura? A leitura ocorre, em primeiro lugar, você identificando o tipo de texto que você está lendo. É um poema, é uma notícia, é uma propaganda, é um cordel, é uma entrevista, é uma tirinha, é uma charge. Que tipo de texto a questão abordou, por exemplo, aqui no Enseja, Então, a gente vai estudar agora o gênero poema. Então, o que é que a gente vai lembrar de poema? Que é um texto que se apresenta em versos, cada linha do poema, então, é um verso. Esse conjunto de versos é chamado de estrofes, tá? E às vezes o poema pode apresentar rimas, ritmo e etc. O poema também, nem sempre, ele é dividido em estrofes. Tem poemas que é só apenas versos, como a gente vai estudar agora um poema, que o poema inteiro é um estrofe só, tá? Mas o principal da estrutura do poema, a gente já visualiza essa formatação bem diferenciada, que não é em parágrafos, não vai até o final da linha. São versos, são frases mais curtas, que é construído então o poema. Esse texto ele tem uma função muito específica, que é expressar o sentimento de eu lírico, a visão de mundo dele, que esse eu lírico é como se fosse um narrador, a voz que se manifesta naquele texto. E o objetivo dele é passar esse olhar sobre determinado assunto, compartilhar essa visão, uma visão mais sensibilizada, sobre determinados temas. E ao compartilhar essa visão de mundo, produz no leitor também uma sensibilização, uma reflexão, sobre o tema abordado, tá? Então, a função de um poema é esta, expressar esse sentimento, essa visão de mundo, desse eu lírico que conta pra gente, que se manifesta no poema. E as características, que é que a gente precisa considerar ao ler um poema? A primeira coisa é que é uma linguagem subjetiva, é a visão de um eu lírico. Ele não está defendendo uma verdade absoluta, ele apenas compartilha uma visão de mundo, como ele enxerga aquele tema, como ele enxerga aquele assunto, tá? Então é algo subjetivo, é algo individual. O poema também tem uma outra característica que é a prevalência da forma, a maneira como se diz, do que propriamente o que se diz.
O que é isso, né, professora, né? Como que eu entendo isso? É que a forma é mais importante muitas vezes do que o próprio conteúdo. É necessário trabalhar a linguagem, é necessário a questão estética do texto, a beleza da linguagem. Então, há uma preocupação, sim, estética com a construção da mensagem e não apenas com a mensagem em si, mas a forma como ela é passada. Daí se usa figuras de linguagem, aliterações, rimas, sonoridade. Tudo isso vai ajudar nessa forma de passar a mensagem. E uma terceira característica que a gente precisa considerar ao interpretar um poema é as palavras com seu sentido figurado. O poema ele não usa uma linguagem objetiva, exatamente o que significa no dicionário ele empregou ali naquele texto. Não. A palavra, por exemplo, lua, pode ter um outro significado no poema, né? A palavra vontade pode ter um outro significado no poema. Por exemplo, a Adélia Prado escreveu: não quero faca nem queijo, eu quero a fome. E essa fome seria o quê? Né? O que é que ela quer dizer com isso? Não quero faca nem queijo, eu quero a fome. E termina o poema. Então, o leitor vai interpretar a fome. Fome seria o quê? A fome pode ser a vontade, né? Mais do que ter os recursos, a faca e o queijo, se não tem a vontade, se não tem a fome, aquele recurso não tem utilidade nenhuma. Então, veja, a palavra fome, ela assumiu um outro sentido. Quando o Carlos Drummond fala assim, tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, pedra ali não é exatamente uma pedra, né? Seria aí uma dificuldade, um problema, um desafio. Então veja, a característica assim, das mais importantes do poema que o leitor precisa considerar é esse uso das palavras no seu sentido figurado. Tudo bem? Então agora vamos ao poema. O poema que eu trouxe hoje é do escritor Mário Quintana e tem com o título Esperança. Não sei se você conhece, se não conhece eu apresento porque é um poema belíssimo. Vamos ler aqui então? Observe a estrutura, ele está em versos, mas o que a gente tem aqui é que os versos eles não estão divididos em parágrafos, que a gente chamaria de estrofes aqui no poema. Veja que o poema inteiro é uma estrofe só, não há divisão. E os versos não têm um tamanho único, por isso que é um verso livre, tá? Então diz assim: lá, bem no alto do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança. E ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, ó delicioso voo, ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo: como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá: é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ela lhes dirá bem devagarinho para que não esqueçam: o meu nome é Esperança. Veja que texto bonito e que mensagem também, que reflexão ele traz. O texto aqui, ele deseja compartilhar com o leitor um sentimento, uma visão de mundo sobre o tema esperança. E agora a gente vai analisar em primeiro lugar, quando a gente vai ler um texto, lá no primeiro versozinho, a gente já vai observar uma característica que é da poesia, que é o sentido figurado. Veja que ele diz assim, no 12º andar do ano. A gente sabe que um ano não tem andares. E por que ele disse 12º andar do ano? Ele se refere aqui ao último mês do ano, 12º mês. Então, o leitor já precisa se atentar para isso, para uma referência interessante a uma época
que o poema está abordando. A época que ele não falou dezembro, ele poderia falar dezembro, mas aí a palavra estaria no sentido mais objetivo. E como o poema trabalha algo mais subjetivo, ele vai procurar colocar dezembro de uma forma figurada. E qual foi a forma que ele encontrou aqui? Um prédio com 12º andar, para se referir ao mês de dezembro, tá? Então, o leitor já precisa, no primeiro verso, pegar aí essa dica do 12º andar. Uma segunda informação interessante aqui é o personagem, né? Quem está nesse 12º andar do ano? E aí no segundo verso diz: vive uma louca chamada Esperança. Então veja que a esperança aqui, ela é caracterizada como louca. E aí a gente pergunta, nossa, por quê, né? Que ele disse que lá nesse 12º andar, lá em dezembro, vive uma louca chamada Esperança. Lá a gente vai ter que descobrir isso na leitura do texto. No início, a gente observa um adjetivo aí para a palavra esperança, ela está com letra maiúscula. A ideia aí é personalizar. A esperança, ela se transforma como uma pessoa. Veja também aqui na terceira estrofe que ele retoma a palavrinha esperança com esse pronome ela. E aí a gente vai observar que esse ela vai se repetir várias vezes no texto. Quem é ela? Quando você encontrar no texto um pronome ela, para você ler bem e compreender bem o texto, sempre pergunte, ela é quem nesse texto? Bom, aqui tá fácil, porque ele disse, vive uma louca chamada Esperança e ela pensa que quando todas as sirenas. Então, ela quem? A Esperança. Veja, a Esperança, ela é louca, né? Uma característica. Uma outra característica, ela pensa. Então, novamente, ações humanas aí sendo atribuídas à Esperança. Então, o que é que ela pensa? Ela pensa o seguinte, ó. Quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, ó delicioso voo. Então, ela está lá no 12º andar. Quando todas essas festividades ocorrerem, ela vai se jogar, né? E esse voo é um voo delicioso, não é um voo sofrido, desesperado, não. É um voo delicioso, ela se joga. Então, veja, no 12º andar, nessa passagem do ano, né, do final de um ano para o início do outro, a Esperança, que é considerada louca, se joga porque vai iniciar aí um novo ano, né? E aí, o que é que acontece quando ela se joga? Novamente tenho ela aqui que se refere do mesmo jeito, né, ao substantivo esperança. Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Às vezes o texto traz uma palavrinha que a gente não conhece. Mas não tem problema nenhum. Mesmo que não conheça a palavra incólume, você vai ter aí, dentro da própria frase, uma possibilidade de interpretar. Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada. Então, como que ela vai estar? Ela vai estar morta? Ela vai estar ferida? Veja que tem aí uma palavrinha miraculosamente, parece que retoma a palavra milagre, não é? Então, a esperança ela vai ser encontrada na calçada sem ferimento algum, sem sofrer dano algum, porque esse voo foi delicioso que ela fez. Ela se jogou, mas foi um voo delicioso e ela não sofreu nenhum arranhão. Ela vai ser encontrada na calçada, outra vez criança. Veja que ela estava lá no 12º andar do ano e agora ela está na calçada. É o momento que começa um novo ano e com o passar dos meses, os andares aí, a esperança vai subindo aí de andar. Então, um novo ano, a esperança vai ser encontrada outra vez criança. Veja que agora a esperança ela tem uma característica não mais de louca, não é? Lá no 12º ela era chamada de louca, agora ela é identificada como criança. Então veja, a gente está lendo esse texto e retomando sempre a palavrinha esperança.
E por que que a gente está retomando? Porque a gente tem sempre esse pronome ela se referindo ao mesmo substantivo esperança. Em nenhum momento mudou. Então, tudo que ele fala aqui, todas as características e ações que ele traz, que esse poema traz, ele está se referindo ao mesmo nome, ao mesmo substantivo, né? Então, ela está na calçada, criança, e o que é que acontece? E em torno dela indagará o povo. Então, a gente tem aqui o nosso segundo grupo, né? O primeiro foi da esperança e agora tem um diálogo aqui entre a esperança e o povo. Então, o que é que o povo vai perguntar? Esse indagar é perguntar. O que é que o povo vai perguntar? Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? Teu nome. Veja que o teu, novamente, nós temos um pronome. Esse teu se refere a com quem eu converso, é a minha segunda pessoa. Então, o povo está se dirigindo diretamente a ela, a essa esperança que está personalizada no poema, que agora é uma criança. E aqui o povo, né, pergunta, identifica uma característica interessante dessa criança, que é uma meninazinha de olhos verdes. É uma caracterização. E não é à toa que os olhos são verdes, se referindo à esperança, não é? Em relação à cor. E ela, novamente ela, retoma a palavrinha esperança. E ela lhes dirá. E aqui o eu lírico abre um parênteses como se estivesse dando um comentário. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Observe, de novo por quê? Porque o ano se passou, está começando um novo ano e a esperança precisa novamente falar a mesma coisa. E o que é que ela vai dizer? As pessoas estão querendo saber o nome dela, né? Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E aí o texto finaliza a esperança falando. Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Então, veja algumas observações para um bom leitor aqui de poesia. A primeira coisa é perceber que a esperança, ela foi humanizada, não é? A esperança aqui, ela não é um sentimento, ela foi humanizada. E existe a figura de linguagem que se chama personificação, né? Quem vai lembrar aí, ou se não conhece, a gente vai ter aula aqui no canal sobre figuras de linguagem. Mas só para a gente trazer aqui que esperança virou uma pessoa. E quando isso ocorre, quando o texto traz características humanas para um ser que não é humano, a gente chama isso de personificação. Essa identificação da esperança como uma pessoa é que faz aí esse texto inteiro trazer a mensagem de que a esperança ela retorna todas as vezes que a gente começa um novo ano, tá? A segunda coisa é observar as ações que essa pessoa, nessa personificação da esperança faz. Então, essa esperança, ela pensa, ela fala, ela voa, ela conversa, ela tem nome, não é verdade? Então, veja como a personificação é construída no poema inteiro. E esse outra vez criança é que ela renasce, né? É um novo momento aí da esperança. Essa segunda observação é como a gente caracteriza a esperança, como ela é caracterizada aí, como criança que tem olhos verdes. Tudo isso são informações importantes para o leitor. E aí ela repete novamente o nome. Outra questão interessante aqui é a gente observar a pontuação que esse texto traz. Porque o poema, geralmente, ele tem uma licença poética aí de não seguir as regras da pontuação, da gramática, da sintaxe, né? Muitos poemas não têm essa preocupação de ponto, de vírgula. Mas aqui a gente observa quando é o diálogo, tem a presença aí da pontuação. Você tem o travessão, né? Com a conversa, a fala da esperança. Você tem aí essa exclamação interessante quando diz ó delicioso voo. Você tem a exclamação que reforça a sensação de prazer desse voo. Então não é uma queda, né? É um voo delicioso
Por quê? Porque ela está retornando, ela está voltando para a base, né, para janeiro. Então você tem aí as reticências também, que dá esse sentido de outra vez criança, de continuidade. Você tem também o parêntese aqui embaixo, ó, mostrando um comentário. Então, o próprio poema traz aí um comentário desse narrador que conta pra gente essa história, né? Então, é preciso dizer-lhe tudo de novo. Ele aí coloca dentro do parêntese. E aí, você observa lá no finalzinho que a palavra esperança, ela foi separada pelas sílabas, não é? E por que que ela está aí separada pelas sílabas? É para dar a ideia de que a esperança pronunciou o nome bem devagar. Por que que ela queria, por que que ela falou o nome devagar? Para que as pessoas memorizassem, não esquecessem. Ela não falou rápido, né? Ela falou com esse objetivo de que as pessoas novamente aprendessem a ter esperança, né? Sentisse esse sentimento. Então veja que esse poema traz um tema importante que é a esperança. No poema a gente observa que a esperança no início aparece como louca, porque realmente em algumas situações ter esperança parece não ter sentido nenhum, né? Principalmente no final. No início tá todo mundo esperançoso, mas no final já há um desgaste, já há muitas vezes uma frustração, já há uma desilusão. Então a esperança nesse momento parece sem sentido. E é assim que no início do poema ela apresenta-se, né? O poema traz a esperança como uma louca. Mas aí ela renasce a cada ano de uma forma simples, de uma forma pura, que é como criança. Então aí a gente já observa que ela mudou, ela se transforma. E aí o poema traz esse lembrete de que é importante valorizarmos, lembrarmos da esperança. Ela é necessária, né? A cada ano a esperança é necessária. Por quê? Aí o leitor ele vai tirar suas próprias conclusões. Você lê o poema e fala, nossa, que poema bonito. Por que que o poema é bonito? Porque ele trouxe uma mensagem significativa para você. No caso desse poema aqui, a esperança ela surge como algo importante para nos motivarmos, né? Para que a gente tenha uma força para realizar os projetos da vida. Então, a esperança ensina as pessoas, né, no caso ali o povo, de que ela está de novo ali, ela renasceu, tá? Então, foi isso que o Mário Quintana deixou esse belíssimo poema aí para o leitor refletir. Bom, e como uma prova pode trabalhar as questões, né? Eu trouxe aqui uma prova de concurso que trabalhou esse poema, e olha só o que a questão deseja que o candidato responda. O poema Esperança refere-se a uma época do ano. Que época do ano? Bom, a gente já viu que é uma época da passagem de dezembro para janeiro, né? Então vamos ver qual alternativa aqui vai trabalhar esse sentido. A letra A diz a época de carnaval, em que as pessoas se fantasiam e se divertem tocando reco-recos. Veja, reco-recos, né, que é esse instrumento aí de madeira que faz o barulhinho, até aparece no poema, mas a época não é do carnaval, né? Por quê? Porque a gente está no 12º andar do ano, ou seja, a gente está no final aí do ano, em dezembro, né? Letra B. A época de fim de ano, quando aparece clima festivo com as sirenas, as buzinas e os reco-recos, bom, pode ser que seja essa, porque é época de fim de ano sim, né? Porque é dezembro, 12º andar. Vamos analisar ainda a letra C. A época de primavera, onde tudo se enche de esperança, representada pelo verde e pelas flores, né? Bom, 12º andar do ano, dezembro não é época de primavera, então a gente já descartaria aí. Veja como a interpretação do que é aquele 12º andar do ano é fundamental para responder essa questão aqui.
né? O leitor perceber que aquele andar ali, na verdade, é o mês, né? O mês. Isso é muito interessante no poema. O andar não é andar, o andar é metafórico, então é figurado. Isso é muito importante para interpretar a poesia, né? A gente imaginar o que significa aquele termo ali. Na letra D, a época do ano em que as pessoas realizam qualquer festejo com sirenas, buzinas e reco-reco, a qualquer época do ano? Não é a qualquer época do ano. E aí a letra E retoma novamente a época do carnaval, em que as pessoas se fantasiam e se divertem tocando reco-recos e se enchem de esperanças de terem um ano novo cheio de alegria. Também não. Veja que a questão insiste no carnaval, né? Trazendo os instrumentos, e um leitor mais ingênuo pode de repente cair nisso e pensar: é verdade, eu acho que, né, reco-reco se refere ao carnaval. Mas a esperança, ela é trabalhada no texto como uma pessoa, né, que sofre uma transformação justamente pela época do ano, entre dezembro e janeiro. Então, a esperança que está bem desacreditada, ela renasce. E ela renasce não é no carnaval, né? Não é na primavera, não é em qualquer época do ano. A esperança, segundo o texto, ela renasce nessa passagem entre o dezembro, o final de dezembro, e o início de um novo ano, que ela se apresenta aí incólume, milagrosamente, né, de uma forma perfeita no início do ano. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Leitura é isso, leitura é analisar o texto com calma, é ler identificando aí os sinais que o autor deixou para a gente interpretar o sentido que ele quis passar. É pensar nas palavras, é pensar nas relações entre um pronome que vai se repetindo várias vezes naquele texto, né, retomando a esperança. Então, as questões gramaticais, elas nos ajudam, e deve ser assim, para interpretar o texto. Tudo bem? Se você conhece alguém que precisa melhorar a interpretação, já compartilha esse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Então, um grande abraço, espero vocês na semana que vem.